Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse novo e lindo dia. Mais uma vez, nós estamos com o coração repleto de gratidão, de satisfação diante do nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos confere de estarmos juntos para tratar a respeito da sua palavra, para ministrar acerca desse tema de tamanha preponderância, de tamanha relevância, de tamanha significação e de valor estratégico, não apenas para as nossas vidas, mas para a sociedade como um todo, que é a questão da família. Eu não posso deixar de agradecer mais uma vez pelo carinho, pela confiança, pela oportunidade que a Primeira Igreja Batista em Pedreiras nos dá de estarmos juntos aqui com os amados irmãos e com todos aqueles que terão acesso a esse vídeo para refletirmos acerca daquilo que compreendemos dentro da Palavra de Deus e compreendemos dentro de uma avaliação lógica a respeito desse tema, repito, tão extremamente relevante, tão vital para o equilíbrio social, para o equilíbrio em todos os níveis da nossa vida, individualmente falando e coletivamente também. Quero externar aqui meu abraço a todos em meu nome, Reinaldo Ribeiro, no nome da minha família, minha esposa e filhos, em nome da Igreja Batista em Central do Maranhão, que nós representamos. Nos sentimos profundamente honrados e felizes diante de Deus por estarmos unificados, porque somos um só povo, somos uma só família, a família da fé, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, e por nos encontrarmos nesse momento juntos, isso nos alegra profundamente o coração. Recebam o nosso abraço, que Deus em Cristo abençoe esta maravilhosa igreja e abençoe a todos vocês, irmãos queridos, amigos que nos acompanham nesse presente momento. Amém? Estamos falando sobre família e em específico hoje sobre a família tradicional e os perigos que a família tradicional possa estar correndo. Na verdade, a grande questão é: a família tradicional estaria correndo algum tipo de perigo? Na nossa mensagem anterior, nós falamos sobre do que a família precisa para ser feliz. Esses temas, eles se correlacionam e eu acredito que nós teremos hoje um fechamento, uma concentração de ideia que vai, sem sombra de dúvida, amplificar profundamente o nosso entendimento sobre a família, sobre o seu valor e sobre os passos que nós podemos e devemos dar no sentido de promover a estabilidade familiar. Evidentemente, meus amados, que para se alcançar os aspectos que promovem a felicidade dentro do seio familiar, e aí traçando um link, traçando um elo com o que nós falamos na mensagem anterior, é necessário que se viva uma atmosfera inserida naquilo que biblicamente nós chamamos de modelo familiar tradicional. Mas isto precisa ser muito bem explicado a fim de que não seja maldosamente interpretado. Por isso, eu quero convidar você para que juntos nós façamos a leitura de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso fundamento, essa é a nossa base quando nós fazemos toda essa discussão. Amém? Em primeiro lugar, é importante estabelecer quais são as bases e as motivações do nosso pensamento. Porque em dias de polarização ideológica tão acirrada e de politização generalizada do discurso humano, eu faço questão de deixar claro para todos que eu não sou movido, não sou motivado por nenhum tipo de participação ou ativismo favorável a qualquer bandeira político-partidária. Estou longe também
de ser um cientista político aqui, tecendo uma tese sobre a influência sociológica da quebra do tradicionalismo familiar por força das atualizações ideológicas de esquerda na nação brasileira. Essa é uma fala que eu deixo para os especialistas na área. Quem está falando aqui é um cristão que tem um olho na Bíblia e que com o outro vislumbra o mundo, para que com ambos possa perceber um cenário de conflito espiritual que é o verdadeiro fator determinante de tudo o que tem sido escrito na história dessa presente geração. Portanto, irmãos, o meu olhar, ele é um olhar espiritual e é sob essa perspectiva que eu me posiciono para abordar toda essa questão. Amém? Evoco também aqui Provérbios capítulo 31, versículo 8, que nos diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Esse texto, ele fala de um dever que vai além do civismo, que vai além do patriotismo, que são qualidades formidáveis e indispensáveis no caráter cristão. Mas ele evoca um desafio substitutivo e qualifica a sabedoria que vem de Deus como uma compreensão tamanhamente identificada com as mais amplas necessidades humanas, que ela nos tira da confortável posição comumente adotada por aqueles que se bastam a si próprios e assistem à distância os incêndios ideológicos e os genocídios espirituais que desfilam, assim, a olho nu perante todos nós, dia após dia. Como cristãos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a ter voz. Essa voz requer coragem, requer intrepidez, autoridade, mas, acima de tudo, compromisso com a verdade, em defesa dos que se acham à margem dos seus efeitos. E a família, sem sombra de dúvidas, é o alvo preferido do inferno, sobretudo em tempos atuais. Defendê-la não é uma vocação, é uma obrigação na vida de quem verdadeiramente assumiu um compromisso com Cristo Jesus e com a sua palavra. Portanto, introdutoriamente, estas são as nossas bases. E deixando claramente aqui no meu prelúdio retórico esse direcionamento, esse esclarecimento, eu me proponho a avançar com a permissão de Deus. Mas para isso, convido você nesse momento a fazer comigo uma breve oração, buscando a direção do Senhor. Amém? Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, Pai eterno e bendito, honra, glória, louvor e exaltação tributamos a Ti neste momento. Pedimos, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, uma vez que somos pecadores, uma vez que somos errantes. Pedimos, Senhor Deus, a Tua direção, que a Tua voz nos traga luz e esclarecimento, e que ela, meu Deus, se sobreponha a qualquer outra voz que possa ter origem na vontade ou na presumível sabedoria humana. Em verdade, Senhor, que desapareça o homem aqui e que prevaleça somente a Tua vontade. Abençoa todos os Teus servos, filhos e filhas, que estarão nesse presente momento, meu Deus, propondo em seus corações refletir sobre este tema, e que todos sejam profundamente abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Será que a família tradicional corre perigo na nossa nação? Essa é a nossa grande pergunta. E ao contrário das oratórias tradicionais ou mesmo dos folhetins que adoram prender os seus espectadores, eu prefiro dar a minha resposta logo aqui nas primeiras manifestações da minha fala. E ela é um sonoro sim. Sim, a família tradicional, ela corre perigo. E eu, dentre muitos, poderia destacar dois em especial. O perigo da desconstrução e o perigo da extinção. Embora esse termo destruição da família, ele já tenha assim adquirido
um aspecto de ter se tornado uma espécie de jargão vazio e caricato, uma vez que passou a integrar até mesmo a agenda humorística daqueles que vivem satirizando o que para nós que somos cristãos é caro e é imprescindível. O fato é que essa frase carrega uma imensidão de significados. Porque é no seio da família que nós somos educados. É nela que nós encontramos abrigo material e psicológico. Cultivamos o amor, aprendemos a arte da convivência, nos tornamos dignos, mesmo que esta família, mesmo que esta experiência, ela tenha algumas variantes, conforme a realidade de cada um, e muitas delas cercadas de muitos problemas. Mas sem família não existe ordem social. Sem família não há estabilidade. E é justamente isso que um poderoso levante integrado por lideranças políticas, ativistas que falam em nome de uma suposta igualdade de direitos, artistas das mais diversas vertentes culturais, segmentos da imprensa e intelectuais, sobretudo intelectuais influenciados por ideologias de esquerda, todos eles dirigidos por uma inconfessa ou confessa tendência, ideologia marxista, comunista ou socialista, e que agora gosta muito de se identificar como progressista. Enfim, todo esse aglomerado, toda essa junção, todo esse conluio, eu poderia usar esse termo, está determinado a fazer, e está fazendo, na verdade, com que esse processo ele tenha ocorrido de maneira muito mais acelerada. Desmantelar, destruir, desconstruir sistematicamente tudo aquilo que tenha cheiro de família, como nós conhecemos. A influência, meus amados irmãos, judaico-cristã, que edificou o modelo tradicional familiar, se tornou o alvo número 1 dessa gente, e o que nós denunciávamos dessa mesma direção, já coisa de 2 décadas, quando nós percebíamos essa intensificação dentro do cenário nacional, agora se tornou uma espécie de agenda oficial e uma finalidade obcecada daqueles que se propõem a estabelecer o que eles chamam de uma nova ordem mundial, e que nós entendemos claramente como sendo o palco de preparação para o domínio anticristão, e que precisa atropelar seus obstáculos e lançar ao chão os seus muros, dentre os quais destaca-se a família tradicional. Nós estamos vivendo, meus amados, uma época de profundas mudanças em todos os segmentos da sociedade. O mundo atual ele vem passando por um momento de crise multidimensional, cujas facetas afetam vários aspectos da vida, como a saúde, a qualidade de vida, as relações sociais, a economia, a tecnologia e a política. Em decorrência dessa crise e devido às mudanças culturais e de comportamento advindas da pós-modernidade, a família sofreu. Nessas últimas décadas, sobretudo, como eu falei há pouco, sofreu e vem sofrendo sérios ataques que abalaram profundamente a sua estrutura. Os ataques surgem de diferentes áreas, como mídia, tanto a falada como a escrita, internet, escola, porque uma parte cada vez maior de educadores, de professores, trazem na sua bagagem e trazem no seu raio de influência justamente essas tendências ideológicas que eu falei há pouco. E isso tem sido lançado massivamente sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, o que é um alerta do grande e grave perigo que a família vem sofrendo. Infelizmente, a verdade e os valores morais e espirituais, eles vêm sendo substituídos pelo engano e pelo relativismo. Como cristão, meus irmãos, ele deve proceder diante dessa realidade? É uma pergunta importante que nós não podemos deixar de mencionar aqui. Quais são
os seus maiores desafios, que cuidados nós devemos ter para não nos tornarmos vítimas dessa situação e isso não chegar nas nossas famílias. O nosso intuito aqui é promover não apenas uma análise da situação, mas sobretudo gerar um despertamento para que lutemos pela preservação da família. Embora exista uma orquestração diabólica para a destruição do lar, ainda existem aqueles que pagam o preço pela sua restauração. Amém? E eu gostaria de pontuar alguns aspectos que fazem parte dessa proposta de compreensão e mesmo de enfrentamento desse processo que vem contra os propósitos da família visando a sua destruição. Primeiro, que eu gostaria de colocar é a necessidade das mudanças no núcleo familiar, no sentido de que elas retornem ao seu valor e ao seu modelo original. Porque houveram mudanças ao longo dos últimos anos no núcleo familiar que acabaram repercutindo decisivamente para que as coisas chegassem ao ponto em que aí estão. A família, meus amados, ela é a base de sustentação da sociedade. Sem a família, a sociedade se desfaria automaticamente. E talvez seja por isso que o diabo ataca a família de maneira tão feroz, tentando desfazer os alicerces éticos, morais e espirituais sobre os quais ela está afirmada, ela está edificada, estruturada. Deus instituiu a família com a finalidade de proporcionar a felicidade ao homem e à mulher e os seus filhos. O salmista descreve isso claramente no Salmo 128, por favor, leia aí na sua Bíblia. Infelizmente, o propósito de Deus em relação à família, ele vem sendo frustrado à medida que ela sofre as influências do mundo pós-moderno. E são incontáveis os ardis satânicos que atingem a família, causando danos irreparáveis. Eu posso falar aqui, por exemplo, do modelo tradicional de família. Há algumas décadas, o modelo predominantemente da família era o modelo patriarcal, né? O pai como chefe de família, ali a mãe e os filhos, homem, mulher e filhos, porque foi assim que Deus nos criou. Essa é a ordem natural da criação divina. Então essa família patriarcal, ela era uma família caracteristicamente numerosa, tinha o homem como o chefe, responsável pela provisão e pelas decisões do lar, enquanto a mulher ela se dedicava aos serviços domésticos e aos cuidados dos filhos. Esse modelo de família, ele era caracterizado pelo padrão cristão de uma sociedade rural que transmitia informações aos filhos, especificamente através dos pais e dos avós. A sociedade, no entanto, ela passou por diversas mudanças, por diversas variações, eventos como a Revolução Industrial, o êxodo rural, movimentos sociais como o chamado movimento hippie, ali na transição anos 60, anos 70, movimento feminista, hoje muito fortalecido pelas ideologias pós-modernas, a globalização, tudo isso contribuiu radicalmente para as mudanças que afetaram drasticamente o papel da família. Um dos aspectos mais significativos nesse processo de mudanças foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Então, ela não só se tornou coadjuvante na administração do lar, como aos poucos começou a galgar a sua independência. A independência financeira alcançada pela mulher levou algumas delas, na verdade um grande número delas, a abdicar do casamento, não aceitando mais sujeitar-se ao domínio de um marido, separando-se, assumindo a posição de chefe do lar. E isso ocorreu a um custo muito elevado. À medida que a mulher teve que submeter-se a uma dupla jornada de trabalho, ausentando-se do lar durante a maior parte do dia e deixando os filhos à mercê de terceiros, com parentes ou com creches, e essas creches variam no que diz respeito à qualidade, o fato é que a ausência da mulher em casa causou um impacto muito grande na formação e na interação com os filhos, uma vez que estes foram submetidos à influência da mídia, notadamente da televisão, que está em quase todos os lares.
e a internet, né, que vem se popularizando cada vez mais a cada dia. Nós sabemos que a formação do caráter do indivíduo depende fundamentalmente do exemplo ou modelo familiar que ele recebe durante o seu desenvolvimento na infância. Então, se houver falhas, essa formação ela poderá ser seriamente comprometida. A ausência da mulher fez com que a família perdesse de vista os meios pelos quais os filhos estão sendo educados. Esse é um ponto que nós não podemos desconsiderar. Um outro ponto é a família pós-moderna. A família, sob o impacto da pós-modernidade, sofreu uma grande transformação. O modelo nuclear, patriarcal, formado por pai, por mãe e por filhos, convivendo em um mesmo ambiente chamado lar, não consegue mais ser o único modelo vigente. Aos poucos, vai cedendo espaço para novos modelos de formação familiar. A cada dia tem sido comum a existência de mães e pais divorciados ou solteiros que criam seus filhos sozinhos, bem como homens e mulheres que acolhem filhos de uma relação anterior e os cria com um novo cônjuge. E agora, de forma muito mais forte e desafiadora, a verdade é essa, nós temos a reivindicação dos ativismos modernos que insistem em ter reconhecimento oficial para a chamada união entre pessoas do mesmo sexo, evocando, inclusive, direito à adoção de crianças. Tudo isso vem sendo imposto como supostas novas configurações familiares. Então, esses e outros formatos de família vem se tornando um desafio para muitas igrejas evangélicas, principalmente pela dificuldade que essas instituições têm de acompanhar, de assimilar as mudanças ocorridas na sociedade. De forma crescente, meus amados, essa cena ela se tornou rotineira na maioria das igrejas. A igreja, como uma instituição rígida, que outrora se mantinha, de certa forma, protegida, agora se expõe ao problema, já não estando mais isenta nesse contexto. Então, nós não podemos nos tornar alheios a essa situação e precisamos refletir muito sobre isso. Essa é uma realidade. Bom, nós temos um outro aspecto desse momento crítico no que diz respeito à família tradicional, que são os ataques à família. A família tem sofrido sérios ataques. Especialistas mostram que as mudanças sociais pelas quais a família tem passado trouxeram consequências para a sua